dia a todos, a todas. Estamos no 21º domingo do Tempo Comum e o trecho do Evangelho que hoje vamos comentar com a ajuda do Frei Alberto Maggi é o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20, o trecho conhecido da conversa entre Jesus e os discípulos, principalmente o Pedro, ao qual Jesus vai dizer: Tu és Pedro, e a ti darei as chaves do reino dos céus. Então, vamos ler antes o trecho do Evangelho e depois escutar o comentário do Frei Alberto Maggi. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Para revelar então a sua própria identidade aos discípulos, Jesus os conduz ao território pagão chamado de Cesareia de Filipe, que estava longe da influência religiosa tanto dos fariseus quanto dos saduceus. A cidade, que tinha sido reconstruída por Filipe em honra do imperador, era à época um grande canteiro de obras. E é nesse cenário, feito então de pedras e construções, que Mateus ambienta sua narrativa. A região situa-se aos pés do Monte Hermon, onde nasce uma das fontes do Jordão. E para a tradição judaica da época, as cavidades subterrâneas daquela região montanhosa representavam um dos acessos ao reino dos mortos. Então, na pergunta inicial de Jesus, surge imediatamente o contraste entre os homens e o Filho do Homem, entre aquele que representa a plenitude da criação e aqueles que ainda não a alcançaram. Anteriormente, Jesus tinha enviado os discípulos em missão. O resultado da sua pregação é uma total confusão sobre a identidade de Jesus, identificado exclusivamente com personagens do passado, desde João Batista, seguindo a crença de que os mártires ressuscitavam imediatamente após a morte, a Elias, que era o temível profeta esperado como precursor do Messias, passando por Jeremias, que era o profeta que tinha anunciado a destruição do templo, e que uma tradição popular considerava que tinha escapado ao apedrejamento por ter sido transformado por Deus em uma pedra. E até um dos profetas, que seriam os continuadores da obra de Moisés, prometidos para os tempos messiânicos. Nenhuma dessa resposta é apropriada. E são todas projetadas no passado, ou seja, identificam Jesus como um reformador das instituições, enquanto sua novidade é radical. Jesus não vem reformar as estruturas religiosas, mas sim eliminá-las, uma vez que aquilo que se julgava garantir a comunhão com Deus tinha se tornado o próprio obstáculo a essa comunhão. Portanto, Jesus dirige-se aos seus discípulos para saber agora a opinião deles. E, interpelados diretamente, estes calam-se. Apenas Simão Pedro toma a palavra. Reconhece Jesus como Messias, mas não no sentido tradicional de filho de Davi, que era um soberano que
que reina tirando a vida dos inimigos, mas sim como filho do Deus vivo. O Deus de Jesus é vivo e vivificante, comunica a vida que dele procede, e o Filho realiza a mesma obra do Pai, transmitindo a vida aos seres humanos e doando a sua própria vida até pelos inimigos. Jesus, então, num primeiro momento, proclama Simão bem-aventurado e puro de coração, que vê a Deus, um dos pequeninos aos quais o Pai revela o que permanece oculto aos sábios. E ao chamá-lo de filho de Jonas, depois Bar-Jona, Jesus quer traçar o perfil teológico do itinerário desse discípulo. Jonas é o único entre os profetas do Antigo Testamento a ter feito exatamente o contrário daquilo que o Senhor tinha lhe pedido. Convidando-o a ir pregar a conversão à cidade pagã de Nínive, ele embarcou no navio em direção oposta. Assim como Jonas, também Pedro irá contra a vontade do seu Senhor, mas no fim se converterá como profeta. E é importante esse trecho, esse comentário, no jogo de palavras entre a afirmação de Simão, tu és o Messias, e a resposta de Jesus, tu és uma pedra, o evangelista utiliza com precisão a terminologia grega. Com Petros, indica-se a pedra individual ou o tijolo esquadrado de construção, utilizado no segundo livro dos Macabeus como pedra para arremessar. Simão, então, é a primeira pedra do edifício. Com Petra, que é diferente de Petros, com Petra, por outro lado, não se indica uma simples pedra, mas sim a rocha-mãe, sólida e inabalável. Em Mateus, o termo Petra indica sempre a rocha, fundamento inabalável da casa, tanto no capítulo 27 como no capítulo 7 do próprio Evangelho de Mateus. No Novo Testamento, a rocha é constantemente identificada com Cristo. Se a construção se baseasse exclusivamente numa pedra individual, o evangelista teria usado outro termo grego equivalente, que é litos. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o evangelista diz, não ficará aqui pedra, litos, sobre pedra. Então, o que é importante saber? Que o fundamento da comunidade é, portanto, a pedra, ou seja, a rocha Jesus. Simão, como um tijolo, Petros, é o seu primeiro elemento constitutivo. O uso do termo grego eclésia, que é a tradução do hebraico kahal, Assembleia do Povo, não indica a instituição sacral ou edifício como a sinagoga. A sinagoga estava ligada ao culto, a lei era dirigida por um chefe. A eclésia de Jesus é a assembleia dos seus seguidores, tanto judeus quanto pagãos, que reconhece o Filho do Deus vivo. Não tem estrutura de poder e tem como único chefe o Cristo. A expressão traduzida por poderes do inferno, ou portas do Hades, indica o reino da morte. E Jesus quer assegurar que a assembleia construída sobre a rocha do Deus vivificante não será sobrepujada pela morte. Ou seja, a vida divina tem a vitória definitiva sobre os abismos mortais. A imagem da entrega das chaves era conhecida no Oriente. Ou seja, quem detinha as chaves do palácio da cidade era responsável pela segurança daqueles que estavam dentro. Isaías lembra, porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se ele fechar, ninguém poderá abrir. Jesus é aquele que detém as chaves da morte e do reino dos mortos. Após a entrega das chaves,
Jesus não encarrega Pedro, como seria lógico esperar, de abrir e fechar as portas do reino, mas sim de ligar, desligar. Uma expressão da linguagem rabínica que significa ensinar e interpretar a lei, declarar lícita ou ilícita uma doutrina. Então, Jesus transfere para Pedro o encargo que era dos escribas. Mas enquanto os escribas fechavam o reino dos céus e ligavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, Pedro e a comunidade têm a tarefa de escancarar o acesso ao reino, ensinando o fardo leve da mensagem de Jesus. A imagem tradicional que se originou desse trecho desnaturou o significado da frase. Pedro é apresentado como aquele que tem na mão as chaves para entrar no céu. Mas a incumbência que Jesus lhe dá não se refere à entrada nos céus, mas unicamente a uma atividade a ser realizada na terra e para essa terra. Diz, de fato, tudo o que ligares na terra e tudo o que desligares na terra. Esse poder de ensino e acolhimento não permanece, porém, exclusivo de Pedro, mas será estendido a todos os discípulos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu, no capítulo 18. E confirmado no mandato final de ensinar tudo o que Jesus ordenou. Em conclusão, Jesus proíbe os discípulos de divulgarem que ele é o Messias. Desde o início do Evangelho, na tradução original em grego, Mateus apresenta Jesus Messias, sem o artigo definido. O artigo O teria, de fato, evocado o Messias nacionalista e político esperado pela tradição judaica. Jesus é um Messias totalmente diferente daquele imaginado pelas expectativas populares. E por esse motivo, a divulgação deste título é rigorosamente bloqueada. Então, faço o voto que possamos ser essas pedras vivas, fundadas na rocha inabalável que é Cristo, para construirmos juntos a sociedade alternativa do reino proposta por Jesus. Obrigada pela escuta e até semana que vem.